Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o tomo 3 e hoje a nossa aula é a de número 12, que vem sob o título Perispírito, Formação, Propriedades e Funções, tendo como objetivos específicos analisar o perispírito quanto à formação, propriedades e funções e refletir sobre a relação entre perispírito e progresso espiritual. Mas antes de nós irmos ao nosso material de estudo, como eu sempre faço, quero te convidar para que tu não esqueças de curtir esse material e de também partilhar com outras pessoas. Especialmente curtir aqui, meus queridos e minhas queridas, porque quando nós curtimos, nós dizemos ao algoritmo do YouTube que nós damos importância a esse material, que ele é importante para nós. Então, vai ser distribuído também para outras pessoas, e é o que nós queremos, não é mesmo? Partilhar o bem e todos os benefícios maravilhosos que nós temos recebido através desses estudos. Assim também você me estimula a continuar trazendo aqui materiais preciosos para que nós possamos refletir juntos, como sempre fazemos. Ok, meus amados? Então vamos à nossa leitura do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. Natureza do perispírito. A palavra perispírito, criada por Allan Kardec para designar a substância que serve de envoltório ao espírito, é descrita pelos mentores da codificação como uma substância ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Kardec explica que, no germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco. Fluidos e perispírito de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora,
Assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Perispírito: formação, propriedades e funções. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí sempre, por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades,
ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Em estudos sobre as qualidades inerentes ao perispírito, autores encarnados e desencarnados identificaram, entre outras, as seguintes propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade e mutabilidade. Plasticidade é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima à dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito que varia conforme a densidade. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, que o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com a sua condição mental, a dizer, moral. Luminosidade, ou brilho perispiritual, tem relação direta com a evolução moral do espírito que, por sua natureza, possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Penetrabilidade é a propriedade que permite ao espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Visibilidade é a propriedade que o perispírito possui de se tornar visível. Usualmente não percebemos o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem prescrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Tangibilidade é a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte.
Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam que, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. O espírito assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação. Expansibilidade é a característica que permite ao espírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas aqui, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Unicidade. Tem na estrutura perispirítica um reflexo da alma. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Mutabilidade. Deve ser entendida como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto em relação à sua estrutura e forma. Modificação esta sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Esse corpo fluídico depura-se e enobrece-se com a alma, segue-a através das suas inumeráveis encarnações. Com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante, para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. Funções do perispírito. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações, relativamente às que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Temos, desse modo, algumas funções básicas do perispírito.
tais como função instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Projeção energética da alma aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando já uma estrutura de natureza física que, a refletir sempre a fonte, serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só passa nele a agir, influenciando, como também dele receber influência em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Função individualizadora. O perispírito serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Essa identidade, que diz de suas qualidades positivas e negativas, transmite-se quando em estado de encarnação ao corpo físico, que entretanto nem sempre a reflete inteiramente. Função organizadora. Esta função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. Ensina Emmanuel que, na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados à execução no mundo, em certa cota de tempo. Função sustentadora. Garante vitalidade ao corpo físico, sustentando-o desde a sua formação até o completo crescimento durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação durante a programação de cada indivíduo garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Kardec elucida que, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão, a esse tempo, descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Concluímos assim com Leon Denis que o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto de nossos esforços prolongados. O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Assim cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei da causalidade ou de consequência dos atos, a lei de causa e efeito, que outra não é senão o cumprimento da justiça.
Mais uma aula interessantíssima e muito fundamental para as nossas reflexões e os nossos estudos, não é mesmo, meus queridos? Esta aula nos falando sobre o perispírito, a sua formação, as suas propriedades e as suas funções. E então o perispírito, ele é o nosso corpo fluídico, não é mesmo? Nós temos o nosso corpo físico e o nosso espírito, que é eterno. O nosso corpo físico, ele é para esta vida. Cada vez que nós reencarnamos, ganhamos um novo corpo, não é mesmo? Isso nós temos plena consciência. E nós temos o nosso espírito, que ele é eterno, que ele vai a cada encarnação angariando ali experiências. E, dependendo da forma com a qual nós agimos, vão ser experiências boas ou não tão boas, sempre relacionado à nossa evolução espiritual, à nossa evolução moral, não é? E todas as nossas experiências vão fazendo, então, com que nós tenhamos certo tipo de missão e certo tipo de provas em cada uma das nossas vidas. E o que faz a ligação do nosso corpo bruto, que é o nosso corpo físico, e o nosso corpo espiritual é o corpo fluídico, que é o nosso perispírito. E aí nós vimos aqui que em cada mundo que nós encarnamos, o nosso espírito, que é eterno, vai tomar ali emprestados os fluidos daquele mundo, que estão, claro, conectados com o fluido cósmico universal, e vão então criar esse perispírito. Então, quando nós encarnamos e aí temos certas debilidades que precisamos ressarcir aqui nessa vida carnal, o nosso espírito vai imprimir ali, conforme as características do mundo, aquele perispírito, para que possamos ter o nosso corpo fluídico, e já aí são marcadas todas aquelas debilidades que nós ainda temos e que precisamos ressarcir. Então, cada espírito, conforme a sua evolução, quer seja em maior grau de inferioridade ou em maior grau de superioridade, vai ter um perispírito diferenciado de outro. Todos nós temos perispíritos diferenciados. Devido a isto, devido ao nosso grau evolutivo, quer seja de inferioridade maior, quer seja de superioridade maior, na relação da moral, não é mesmo? E então, nós temos, claro, o nosso corpo físico, todos nós, da mesma forma, não é? Somos todos corpos humanos, mas o nosso perispírito, mesmo aqui encarnados na Terra, ele vai ser diferente uns dos outros, porque cada um de nós tem as suas próprias debilidades ainda a sanar, tem a sua própria evolução ainda a caminhar e tem as suas próprias garantias de que terá oportunidade de refazimento conforme a sua boa vontade. Então, o nosso perispírito, ele é diferente de todos os outros, assim como todos os outros são diferentes do nosso perispírito, devido à nossa elevação, à nossa evolução ou à nossa inferioridade, sempre relacionado à nossa moral, ao nosso crescimento ou não moral, não é mesmo? E esse estudo aqui é maravilhoso, não é, gente? Nós precisamos nos debruçar para entender bem todas as funções que nós estudamos aqui, conforme fomos vendo no nosso estudo. E o perispírito, então, ele é responsável, por exemplo, quando um espírito já desencarnado aparece para nós, é através da função do seu perispírito. E geralmente há um médium de efeitos físicos no entorno, ou ele próprio consegue angariar, devido às suas questões morais, aquilo que é necessário para se fazer físico. Então, como nós vimos aqui, há sessões mediúnicas em que acontecem das materializações dos espíritos, não é? E aí vão haver os toques, as falas, e nós sabemos que, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier
sendo um médium completo, tendo todas as funções, o que é dificílimo em todos os médiums existir essas mesmas questões. Os médiums geralmente somos em uma ou duas funções mediúnicas, ou uma única função mediúnica, e Chico tinha todas as funções mediúnicas, não é? E entre elas ele tinha essa de materialização dos espíritos. Então nós sabemos e temos notícias de que os espíritos se materializavam em muitas das reuniões feitas através da mediunidade do Chico. Até que Emmanuel, que era o mentor do nosso querido Chico Xavier, ele então determinou que a partir de uma certa data não mais haveriam manifestações físicas, porque o foco do Chico era instruir a humanidade através dos seus livros, não é mesmo? Dos livros que o nosso querido Chico emprestou às suas mãos preciosas para psicografar tudo que nós aprendemos através desses livros maravilhosos, não é? Que nos foi trazido pela espiritualidade através da sua psicografia. Então, essa era a função principal do Chico. E Emmanuel, então, resolveu explicar que as manifestações físicas cessariam. Mas nós sabemos que existem muitos médiuns ainda que têm manifestações físicas, só que hoje em dia em menos quantidade do que tinham há muitos anos atrás, não é? Porque já ficou provado que o Espiritismo existe, que nós somos todos espíritos eternos, independente de crermos ou não, nós continuaremos sendo espíritos eternos, que estamos aqui encarnados para a nossa missão e para a nossa evolução, não é? Existem casos, inclusive, de que os espíritos pediram para que fosse colocado cera incandescente e eles então mergulhavam, né, a sua mão ali naquela cera incandescente e deixavam essa mão exposta para que fosse comprovado a sua presença. Então existem até hoje, não é? Essas documentações sobre isso. Coisa que um ser humano não poderia fazer sem perder, descarnar toda a carne da mão. E então os espíritos faziam para comprovação. Mas isso foi uma época, não é mesmo? Hoje em dia já não há mais necessidade, porque nós sabemos que a espiritualidade existe, que nós somos todos espíritos eternos. E algumas pessoas acreditam, outras não, mas isso é fato. Então, é importante que a gente reveja essa aula, escute novamente, procure compreender, procure estudar sobre o assunto, porque é um assunto riquíssimo. E, inclusive, nos livros de André Luiz, da coleção Sobre a Vida no Mundo Espiritual, fala-se também muito sobre o perispírito. É maravilhoso, não é, gente? A gente tem 3 corpos, um corpo físico, um corpo fluídico e um corpo espiritual, que é o nosso corpo espírito. E vem a ser nós mesmos, não é mesmo? Então é maravilhoso que a gente possa então sorver desse estudo, que a gente possa refletir sobre o assunto, estudar, fazer as nossas buscas, rever novamente esse material. E assim então vou me despedindo de vocês, convidando a todos antes de me despedir para que vocês venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, todas as segundas-feiras às 19 horas, para nós fazermos novamente as partilhas do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso encontro marcado com Jesus, com Maria Santíssima e todos os nossos benfeitores espirituais, quando nós fazemos, às 21 horas, o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós recebemos os eflúvios benditos do passe, provenientes ali dos amigos espirituais responsáveis por este trabalho e a nossa querida mentora Maria da Soledade. Agradeço a todos então pela companhia
E com uma singela oração, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro, Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, que sempre, sempre está conosco, nos conduzindo a Jesus, e os nossos amados benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando aos caminhos do bem para evoluirmos, e que nós, com boa vontade, com gratidão e procurando sempre praticar tudo aquilo de bom que temos aprendido, prossigamos para que sejamos dia após dia mais e mais dignos desse imenso amor que nunca nos desampara nem nos deixa sós. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Que haja sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia.